vim hoje fazer uma resenha, minha primeira resenha deste canal. Então, gente, por favor, tenha paciência comigo, porque é a minha primeira. Eu não sei o que eu tô fazendo e só tô fazendo, né? Vibes quarentena, né? Então, assim, justificativas, tá? Tem que aguentar essa justificativa aí até acabar essa quarentena e eu tô usando ela mesmo sem ter vergonha na cara. A minha primeira resenha vai ser desse livro, Verity, da Colleen Hoover, que inclusive é uma autora que tá muito hypada ultimamente. Todo mundo fala dos livros dela. Ela tem alguns outros livros famosos. E, bom, eu como tô sendo extremamente do contra ultimamente, né? Vibes aquariana, que diz que a aquariana é do contra. É... Eu comecei a ler Colleen Hoover pelo livro que ela escreveu, que não é exatamente o nicho dela, que é uma escritura diferente, uma escrita diferente do que ela tá acostumada. Então, bom, ou era para dar muito ruim, ou era para ser muito bom, né? Enfim, uma coisa que eu queria falar para vocês, é que eu sou uma pessoa, meus amigos aí podem falar melhor do que eu tenho uma certa dificuldade. Tenho uma certa dificuldade para dar nota para as coisas. Mas eu acho que nessa resenha seria legal se eu trouxesse uma nota, né? Para talvez ficar claro, né? O quanto eu gostei. E eu acho que também me ajudaria a fazer isso lá no Scooby, que é a plataforma que eu uso para registrar todos os livros que eu tenho, quando eu leio, o meu progresso de leitura também, eu registro. Inclusive, vou deixar sempre aqui linkado embaixo. Para quem quiser me seguir lá, ver o que eu li, o que eu tô lendo, ou enfim, me adiciona lá, vamos conversar por lá, gente. Enfim, aí eu criei, assim, muito aleatório aí, um termômetro literário. Que são as coisas que normalmente eu presto atenção no livro. Eu acho que também elas vão me ajudar a fazer essa resenha e falar coisas do livro e enfim, tá? É um rascunho, tá, gente? Então, assim, vai sendo aperfeiçoado com o tempo. Se alguém tiver alguma sugestão, né, me fale também. Tô aberta aqui, né? O nome desse canal acho que não deveria nem ser só lendo, deveria ser não sei o que eu estou fazendo. Mas tamo aqui, tá? Todo dia tentando. E, enfim, Vamos começar falando do livro, né? Do que se trata esse livro. Ou melhor, não, vamos começar do jeito que eu coloquei. Pessoa indecisa, não sabe o que tá fazendo. Ai, tá bom. Enfim. Vamos seguir. Então, a primeira coisa que eu linkei como algo importante, né, desse termômetro para avaliar no livro são as primeiras impressões. Então, o que eu achei da capa do livro e o que eu achei do enredo apresentado, se eu fiquei empolgada para ler, por que eu resolvi ler, por que eu resolvi ler. Enfim. Então, o que eu achei da capa? Maravilhosa, né? Como dá pra ver, ela tem umas letras douradinhas, que não sei se vai dar pra ver, mas assim, lindíssimo. Não tem o que falar dessa capa, maravilhosa. O que eu achei do enredo apresentado? Já vou falar pra vocês do enredo do que se trata o livro, né? Fiquei empolgada para ler? Eu fiquei empolgada para ler em razão de duas coisas. Primeira, eu acompanho alguns booktubers, né? E tem uma em específico que é a Pan Gonçalves, que também eu vou linkar aqui embaixo, caso alguém queira seguir também, acompanhar aí os vídeos dela. Eu sempre assisto, tento pelo menos, assistir as resenhas dos livros dela.
porque ela tem um gosto um tanto parecido com o meu. Então, não tem nenhum livro que ela tenha indicado no canal dela e que eu tenha lido que eu não tenha concordado com que ela, com o aval dela, né? Então, eu confio um pouco, diria muito, nas resenhas dela. Então, quando ela falou desse livro, eu fiquei curiosa pra ler e, enfim, saber o que eu acharia dele. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que, como eu falei, a Colleen Hoover, ela é uma autora que tá bem hypada ultimamente. E eu já vi não só a Pan, mas vários outros booktubers exaltando a Colleen Hoover, o quão maravilhosa ela é na escrita dela, né? Enfim, e eu queria ler alguma coisa dela. Então eu uni as duas coisas e resolvi comprar o livro. Como eu disse também, não sei se foi a melhor escolha, porque é o livro mais diferente, pelo que eu entendi, das coisas que ela geralmente escreve. Então, assim, ou tá super fadada ao sucesso ou fadada ao fracasso mesmo. Então, assim, não é um começo fácil. Tá. O que eu achei do enredo apresentado? Eu vou falar o que eu achei e daí eu conto pra vocês qual é a história apresentada. O que eu achei do enredo? Eu também me interessei muito pelo enredo, né? Eu achei que era uma coisa que podia ser interessante de ler. Tá, e aí qual que é o enredo? O enredo é... Verity vai contar a história da Lowen. A Lowen ela é uma escritora. Ela não é uma escritora mega famosa, ela é uma escritora que conseguiu sim ganhar um dinheirinho ali com os livros que ela escreveu, mas ela não é uma autora conhecida, tem poucos fãs. Ela, inclusive, ela não gosta muito dessa aproximação, né, de autora, fã, então ela não faz turnê, ela não faz sessão de autógrafos, nada disso, ela não gosta desse tipo de aproximação. Mas ela é convidada, né, feito uma proposta para ela, para que ela escrevesse, terminasse, na verdade, né, de escrever uma série de livros de uma escritora que é muito famosa, que tem essa série de livros que ela daria continuidade, que também é muito famosa, as pessoas amam muito essa série. E, enfim, por que ela foi convidada para terminar de escrever essa série de livros? Porque a Verity, que é o nome do livro, que é a escritora dessa série de livros, ela sofreu um acidente e ela tá impossibilitada de dar continuidade a essa série de livros. E aí a Lowen, né, se vê diante, né, de uma situação de que ela, né, precisa de dinheiro e ela precisa de dinheiro e ela precisa pegar esse trabalho, mas ao mesmo tempo ela fica com um certo medo, né, de ela, uma escritora que não é tão conhecida, que para ela, né, as pessoas não gostam tanto do que ela escreve e ela passa a escrever uma coisa que é conhecida por muita gente e, enfim, escrito por essa escritora, Verity, que as pessoas amam, enfim, como é que ela faria isso? Então, bom, vou tentar não dar spoiler nenhum aqui no vídeo, mas, bom, aí ela se vê, não é spoiler falar que ela aceitou, né, porque não teria a história se ela não tivesse aceitado. Então, assim, ela, enfim, ela se vê tendo que entrar na vida dessa escritora, da Verity, para conseguir entender o universo em que ela estava inserida para poder escrever escrever essa série de livros, né, que ela foi contratada para escrever. E, bom, e aí que a história se desenrola a partir disso, né? Ela vai entrar na vida realmente da Verity. De certa forma, eu acho que eu me arriscaria a dizer que ela passa a viver dentro da vida da Verity para conseguir entender a perspectiva de vida que a Verity tinha antes desse acidente, como que tudo acontecia na vida dela e o que exatamente motivava ela a escrever essa série de livros.
que inclusive ela nunca tinha lido na vida essa série de livros, então ela tinha 2 trabalhos. Ela tinha o trabalho de começar, né, a leitura dos livros anteriores dessa série e tinha que agora saber como ela daria continuidade àqueles livros. Se, sei lá, de alguma forma entender como que essa autora desejava terminar de escrever esses livros, né? Bom, o marido da Verity, que é o que está responsável junto com a agente dela, né, da Verity, de fazer essa contratação dessa escritora, ele convida ela, a Lowen, para ir para casa deles, entrar no escritório da Verity, talvez encontrar algum manuscrito, alguma anotação dela, enfim. Então ela é convidada a passar uns dias lá na casa. E ela vai para essa casa e começa a entrar no mundo, né, da Verity realmente. Então ela vê a Verity ali acamada, ela entra realmente dentro da vida da Verity, como eu falei, porque ela entra no escritório, ela tem acesso às anotações que a Verity tinha, então anotações tanto profissional, né, dela enquanto escritora, e também tem acesso a coisas extremamente pessoais, que inclusive aqui na orelha do livro ele fala exatamente disso, de que a Lowen ela acha um manuscrito, né, feito logicamente pela Verity, que no início ela acha que é alguma coisa relacionada a essa série de livros, mas não, ela tem um teor extremamente pessoal. E a Verity, ela começa a ler, né, esse manuscrito e, enfim, aí começa a ter acesso a uma parte bem grande da vida acesso, né, a uma grande parte da vida da Verity, passa a conhecer muito mais ela. E, bom, é um livro cheio de suspense, tem muito mistério, é um thriller, né, psicológico aí. A segunda coisa que eu elenquei, que pode ser uma coisa meio banal, mas pra mim faz diferença. Em relação à capa e à impressão. Então, a capa, né, e a impressão, as letrinhas, se é muito grande, se é muito pequenininho, enfim. E eu diria que essa questão tá bem ok. A capa é muito bonita, tem orelha. Eu fico um pouco incomodada com o livro que não tem orelha, mas esse tem, muito bonito por sinal. Inclusive tem orelha com a autora, muito bonita também. E a impressão também, as letras são muito boas, também é adequado e, enfim, nada a falar sobre isso. A terceira coisa é a história apresentada, o enredo, se ele me surpreendeu, fora a questão das primeiras impressões, né? Enquanto eu estava lendo, se ele me surpreendeu. Bom, eu faço updates, faço pequenos videozinhos todas as vezes que eu paro de ler o livro, para ter uma noção das minhas reações em cada parte do livro. E também para poder falar aqui na resenha. A primeira parte que eu li desse livro, eu já comecei odiando a Lowen. Não me identifiquei nem um pouco com ela. Não consegui sentir nenhuma conexão, nada. Eu realmente odiei a Lowen. E isso não mudou até o final do livro, tá? Então, já tô falando aí, não gostei nem um pouco. Mas já comecei odiando ela. A segunda vez que eu parei de ler, eu fiquei achando que a Verity era muito louca, perturbada, e enfim. Não vou falar porquê, se vocês lerem, vocês vão descobrir porquê. A terceira vez, eu chorei muito. Eu fiquei muito chocada, fiquei muito aflita. Eu demorei a voltar depois para terminar de ler o livro, inclusive por isso, porque eu precisei de um tempo para digerir o que eu estava lendo. O livro, como ele é um thriller, né? Realmente eu sou bem nova nesse gênero. Não costumo ler esse tipo de livro. Mas não sei se todos são assim, mas nesse livro tem algumas coisas que pegaram um pouco forte em mim.
Não sei se vai ser pra todo mundo, isso é uma coisa bem subjetiva. Mas tem algumas coisas que me deixaram bem mexidas, assim. São algumas coisas, sei lá, eu achei meio forte. O jeito que foi abordado, sabe? São coisas fortes e do jeito que foi detalhado deixa mais forte ainda. Mas isso não é uma coisa que eu diria que é ruim do livro, não. É uma coisa boa. Porque eu acho que o livro, quando ele consegue fazer essa conexão com você de forma que você sente alguma coisa que você leu, isso é muito bom. Quer dizer que você conseguiu se conectar com o livro e você tá realmente. Sei lá, a autora conseguiu fazer o que ela queria. Porque provavelmente era isso que ela queria que as pessoas sentissem quando estivessem lendo. Obrigada, amor. Obrigada. Inclusive, já falei, né, no vídeo aí, minha rua é movimentada, zicou meu vídeo por causa disso, tá? Que eu não tinha prestado atenção o quão barulhento ia sair o vídeo, mas assim, é isso aí, gente. Vamos lidar com isso. Voltemos para a resenha, né? Vamos focar na resenha. Eu acabei o livro, eu fiquei sem reação. Como eu disse, se manteve, eu odiei a Lowen. Mas assim, odiei ela não no sentido da construção dela enquanto personagem. Também, mas calma que eu vou chegar lá. Eu acho que foi mais o de identificação mesmo. Eu não me identifiquei com a Lauren nem um pouco. Eu me vi desde o início do livro até o final do livro criticando todas as ações dela. E, enfim, assim, se tratando dela enquanto personagem, né, a construção dela enquanto personagem, eu, particularmente, não sei se a intenção era para ser um livro curto, né, então sem muitos detalhes, mas eu, pelo menos, uma coisa que me faz gostar muito mais de livro do que de filme, às vezes, né, dependendo do que é os detalhes. Então, eu senti falta de um aprofundamento maior no personagem da Lowen. Então, já que ela é o personagem principal, a gente tinha que conhecer um pouco mais da história dela. Porque quando você começa a ler a história, você já é direcionada logo pro que já tá aqui na sinopse, né? Que é essa coisa relacionada com a Verity. Provavelmente esse é o foco, né, da coisa toda. Mas antes disso, a gente deveria conhecer um pouco mais a personagem. A gente deveria saber por que, por exemplo, é uma escritora que ela não gosta de muito contato, que ela não gosta de dar autógrafo, nem nada disso. A gente deveria entender um pouco mais sobre como essas relações, as relações interpessoais dela. Eu acho que isso pra mim pegou um pouco, acho que faltou um pouco. Eu esperava que viesse em vários momentos, né, que trouxe algumas coisas íntimas dela, mas não veio em momento nenhum. Então eu senti falta disso. Uma outra coisa. Uma outra coisa que eu senti falta foi do editor dela. O agente, né? Meio editor, enfim, é uma mistura de coisas. Ele. Sei lá, eu achei que ele ia ter uma participação maior nesse livro. Eu senti que. Sei lá, teve alguma parte do livro que eu senti que seria um aviso de que ele participaria mais dessa história. Participaria mais ativamente. Mas não, ele teve uma participação, sei lá, ridícula e nada, sabe? Sei lá, eu esperava um pouco mais. Eu achei que era parecia que era uma promessa de que ele viria fazer alguma coisa, mas não fez nada. Uma coisa que é mais secundária, até porque quem é a personagem principal, vamos assim dizer, por mais que o nome seja Verity, quem tá narrando é a Lowen. Então, espera-se
o autor se aprofunde mais da pessoa que tá narrando, que no caso é a Lowell, né? Mas, enfim, eu também esperava isso, um aprofundamento maior. Porque, sei lá, é uma coisa meio louca, né? O nome do livro é Verity, que é o nome da escritora. Aqui é por toda a história, o contexto da coisa toda. Há alguns detalhes da vida da Verity. E tem muito pouco da pessoa que tá narrando, que é a Lowell. Eu sei que esse era o objetivo, até porque, né, senão o nome do livro não seria Verity, seria Lowell. Mas, sei lá, eu esperava um pouco mais de aprofundamento nos personagens. Eu senti falta disso. Quarta coisa. Condução do livro pela autora. Foi rápido para ler? Fluiu bem? Então, isso é uma coisa que eu diria que tem uma parte que é subjetiva e tem outra que não. Por quê? Porque, como eu disse, tem uma parte desse livro que me tocou profundamente. Então, nessa parte em diante eu fiquei um pouco, né, meio travada, demorei um pouco para retomar, enfim. Mas antes, né, de chegar até ali, fluiu bem. É o tipo de livro que você começa a ler e você realmente, assim, você não para, porque você quer saber o que vai acontecer em seguida, o que vai acontecer em seguida, o que vai acontecer em seguida. Você fica sempre esperando acontecer alguma coisa. E odiando a Lowell. Eu, no caso, né? Odiando a Lowell todos os segundos. Mas, enfim, isso é pessoal, tá? Mas, no geral, foi rápido. Tava tudo propenso, né? As letras são super boas. A história, eu acho que, no geral, ela é muito boa. Ela é bem construída. E é isso. A quinta coisa e última, que aí eu logo em seguida vou dar as minhas considerações finais, se ele é um livro que me trouxe alguma experiência, algum conhecimento, se ele me acrescentou em alguma coisa, e se é um livro que eu indicaria para alguém. Ele é um livro que, bom, é o primeiro livro depois de muito tempo de thriller, né, que eu leio. Eu acho que de thriller mesmo, na minha estante eu tenho dois livros. Eu não sei se eu tenho um que eu consideraria thriller, mas enfim. Eu acho que ele foi mais pesado do que eu tô acostumada a ler. É uma história, assim, uma coisa que eu achei legal da história é que ela não é uma coisa clichê que você vê em outros livros, que você lê, enquanto você tá lendo, você fala, nossa, eu acho que eu já li isso em algum lugar. Não, eu pelo menos eu não tive essa sensação de ter lido isso em algum lugar. Não teve essa sensação. Eu acho que uma outra coisa que eu não falei, que também é bem legal, tem uma divisão boa, que não te deixa confusa durante a narração. Então, assim, por exemplo, as partes em que aparece a narração da Lowell, né? Você consegue entender. E tem a parte que ela tá lendo alguma coisa relacionada a Verity, tá separada também. Então, assim, é uma coisa que eu achei bem legal também. Que isso é uma coisa que se o autor, né, se o escritor, ele não se atentar, às vezes deixa o leitor bem confuso. Isso é uma coisa que eu achei bem legal. É um livro bom. Eu indicaria sim para alguém ler. Eu indicaria no sentido de, eu acho que você tem que tirar suas próprias conclusões, né? Eu acho que ele é um livro bom. Eu achei que ele é um livro bom. Não é um livro que eu quero tacar fogo nele, por mais que eu não tacaria fogo em livro nenhum. Mas, assim, é um que eu vou manter na minha estante, né? Eu achei que o final foi um pouco corrido. Então, sei lá, eu esperava um pouco mais. Não sei se a intenção da autora era exatamente isso, chegar no final e te bombardear de coisas pra você fechar o livro e ficar tipo, o quê? O que aconteceu? Tipo, porque essa foi a minha reação. Eu fechei o livro e fiquei, o que aconteceu? Como assim? Porque você fica o livro inteiro presumindo
coisas que vão acontecer. Você acha que vai acontecer de tal forma, não acontece daquele jeito, acontece daquele outro jeito, e enfim. Bom, eu acho que as minhas críticas são mais relativas a isso. É um livro bom. Eu, sei lá, minha nota, eu deveria ter linkado, né, depois que falava em cada termômetro, mas enfim, vou calcular aqui, né, e aí vou botar aqui na edição quanto que deu. Eu acho que pelos cálculos que eu tinha feito antes, daria acho que 4,15, alguma coisa nesse sentido. Não sei. Vai estar corrigido aqui, mas enfim. Eu acho que ele é realmente isso, uma 4 estrelas aí. Ele não é um livro, nossa, que fenomenal, sem defeitos esse livro. Não, tem algumas coisas que eu fiquei um pouco desapontada. Mas é isso. Eu acho que você devia ler o livro sim, tá? Tirar suas próprias conclusões. É um bom livro sim, eu gostei bastante. Por mais que eu não tenha gostado nem um pouco de nenhum personagem. Sei lá, gente, eu não consegui ter essa conexão com nenhum personagem, não gostei de nenhum deles. Inclusive, isso é um problema, hein? Dos livros que eu estou lendo, eu não tenho gostado de nenhum personagem. Será que seu problema sou eu? Fica aí, né? Fica aí a pergunta. A pergunta de R$ 1 milhão, né? Enfim, é isso, gente, pra hoje. Resenha. Espero que vocês tenham gostado. Esse livro ficou um pouco confuso, é a minha primeira resenha. Então, me contem o que vocês acharam, o que faltou alguma coisa. O que faltou, né? Se faltou alguma coisa nessa resenha. O que faltou, me contem. Me contem se vocês já leram também esse livro, o que vocês acharam. Vamos discutir sobre isso, por favor. E, enfim, é isso. Tchau!